paz do Senhor, meus amados e queridos, estamos aqui a mais um canal Desvendando a Verdade e hoje nós vamos observar aqui algo interessante, vamos observar aqui algo bom que se trata da dança. Alguma leitura, o que é a dança? O que é a dança na Bíblia? O que a Bíblia fala da dança? Dançar. Né? Se alegrar, dançar, se mexer o esqueleto. O que a Bíblia está dizendo? Vamos a mais um Desvendando a Verdade, comigo o pastor André dos Santos, mas antes eu quero pedir o seu like, me siga lá no Instagram, dê o seu like, compartilhe, né? Ajude esse canal, se inscreva no canal aí, porque sempre tem vídeos novos que estamos postando, estamos vendo o que realmente a Bíblia diz, e aqui é assunto sobre a Bíblia. E muitas pessoas têm dificuldades e curiosidades para saber o que realmente a Bíblia fala, o que ela está dizendo em vários assuntos e vários aspectos. E hoje nós vamos observar sobre a dança, o que realmente a dança ela se encaixa na Bíblia, o que ela realmente aqui vai fazer, né, nos mostrar sobre dentro das Sagradas Escrituras. E temos alguns pequenos exemplos aqui sobre a leitura e vamos observar. Então vamos a mais uma aula abençoada, mais um conhecimento no Desvendando a Verdade. Meus amados, nós vamos agora observar o que a Bíblia diz sobre a dança. Vamos à leitura aqui, temos a leitura, estamos aqui com as Sagradas Escrituras, temos aqui a Bíblia e temos aqui algumas referências, alguns pontos para saber o que realmente esse assunto trata. É um assunto muito gostoso. E o que a Bíblia diz sobre a dança? Vamos analisar? Uma análise das referências bíblicas. A dança revela o fato de que as danças israelitas consideradas como apropriadas eram de natureza litúrgica. Então as danças elas eram apropriadas em relações, em procedimentos litúrgicos, sendo acompanhadas por hinos de louvor a Deus. Vamos observar que elas eram geralmente praticadas entre grupos de pessoas do mesmo sexo e sem quaisquer conotações sexuais ou sensuais, vamos dizer assim. E nós podemos pegar uma referência muito boa no livro de Êxodo, no seu capítulo 5, o seu verso 20, que vai nos dizer o seguinte, Êxodo, capítulo 15, o seu verso 20, livro de Êxodo, que estamos aqui com a Bíblia, vamos analisar o capítulo 15, o seu verso 20, que diz assim, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Então observamos aqui que Miriam, a profetisa Miriam, que foi a primeira a ter acontecido essa experiência com ela, Miriam automaticamente ela sai com tamborins e as mesmas do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo, ou seja, outras mulheres também saem com tamborins dançando, né, se alegrando, fazendo elas o mesmo procedimento. O que nós podemos ver também em referência com essa passagem está no livro de Juízes, capítulo 11, o seu verso 34, capítulo 21, verso 21 e 23. Temos também uma conotação aí muito boa lá no livro de 1 Samuel. Capítulo 18, o seu verso 6, temos também 2 Samuel, capítulo 6, o seu verso 14 e 16, e 1 Crônicas, capítulo 15, o seu verso 29. Essas são as partes da Bíblia que você pode estar pesquisando e vendo sobre esse assunto da dança. Vamos analisar mais? Olha lá, a Bíblia fala também de pelo menos 2 ocasiões em que pessoas estavam envolvidas em danças inadequadas. Então agora nós vamos observar que também temos 2 pontos de referências aqui que vai falar de pessoas que estavam envolvidas na dança, só que procedimentos inadequados.
Qual seria a primeira? Vamos ver essas duas? A primeira seria o seguinte: delas foi a dança idolátrica dos israelitas no contexto da adoração do bezerro de ouro, lá em Êxodo capítulo 32, o seu verso 19. Lá no livro de Êxodo nós podemos analisar o seguinte, que eles fizeram danças lá para um tipo de um bezerro de ouro que eles fizeram com as mãos e começaram a dançar no sentido de idolatria, a adorar aquele bezerro de ouro. Ou seja, era procedimentos de dança, mas inadequada, já não era uma coisa muito boa, né? O segundo ponto sobre a dança inadequada, que essa foi uma que nós vimos aqui sobre a referência de Êxodo, a segunda seria o quê? Que diz assim: foi a dança da filha de Herodes. Isso, a filha de Herodes, né? A filha de Herodias, né? Para agradar o rei Herodes. A filha de Herodias que dançou para agradar o rei Herodes, né? E seus convidados. Aí o que nós vamos entender? Que no banquete em que João Batista foi executado. Lá no livro de Mateus, Evangelho, escreveu 2 Mateus, capítulo 14, o seu verso 6. E Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, o seu verso 22. Então ali nós observamos que uma jovem, né, chega lá e dança, a filha de Herodias, ela dança, né, para agradar o rei Herodes. E foi nesse procedimento de dança que provavelmente, segundo as Sagradas Escrituras, João Batista ele é executado, ele perde a sua cabeça, porque houve-se um pedido. Então nós vimos dois pontos aqui de danças inadequadas, né? Dois pontos de danças inadequadas. O que nós vamos analisar mais sobre esse assunto da dança? Vamos lá. Embora os judeus nos dias de Jesus continuassem praticando a dança. Então, provavelmente nos tempos dos dias de Jesus na terra, os judeus, eles ainda continuavam a praticar a dança. Como nós podemos ter uma referência no Evangelho de Lucas, capítulo 15, o seu verso 25. Vamos analisar mais. Não encontramos nenhuma evidência no Novo Testamento de que a igreja cristã primitiva perpetuasse tal costume. Há quem sugira que esse rompimento cristão, meus amados, com a dança, deve-se à degeneração desde já no tempo de Cristo. Então, ou seja, desde aquela época já vai se tendo uma mudança, já vai se observando sobre esses pontos de dança. Vamos mais? Em contrastes com a dança litúrgicas do período bíblico, a maioria das danças modernas são praticadas sobre o ritmo sensual das músicas profanas, que desconhecem completamente o princípio anunciado. Então lá nós temos uma referência dentro das Sagradas Escrituras, lá em Filipenses, capítulo 4, o seu verso 8, que vai falar da sensualidade, vai falar de algumas coisas que, vamos se dizer, que vai nos levar a um caminho de vir de dentro da pessoa. Vamos observar lá em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 4, seu verso 8, vamos ver o que realmente as Sagradas Escrituras está nos dizendo. Né? Então, Filipenses capítulo 4, o seu verso 8, vai nos dizer o seguinte, olha lá: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que nós vamos observar aqui que fala sobre o verdadeiro? Está falando da palavra verdadeiro, que diz assim: tudo o que é verdadeiro se encontra em Deus. Então, tudo que é verdadeiro, né, que é bom, que é aprazível, tudo que vem de verdade, vem de pureza,
sem malícia, sem outras coisas, é de Deus. Vai se dizer as Sagradas Escrituras, como em Filipenses, né? E vai nos dizer mais sobre esse assunto. Grande parte das danças de hoje tem se transformado em um dos maiores estimuladores de sensualismo. Então, hoje, grande parte das danças, do procedimento de dança, tem um sentido diferente. Vai levar mais para o lado do sensualismo, né? E muitas das vezes isso não é muito bom segundo as Sagradas Escrituras, né? Só lembrando que as Sagradas Escrituras é a voz de Deus, foi escrita pelo Espírito Santo, escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Sabemos disso, estamos vendo sobre a dança. E aí o que nós vamos ver mais? Mesmo não se envolvendo diretamente em relações sexuais explícitas, seus participantes geralmente se entregam ao sensualismo mental. Então, vai-se haver um procedimento mental, vai-se haver o sentimento, de repente a maldade, um outro sentido. É o que as Sagradas Escrituras estão nos dizendo, né? E nós temos uma referência aqui no livro do Evangelho, escreveu Mateus, capítulo 15, o seu verso 19 e 20. Vamos entender o quê? Que é desprovado por Cristo, ou seja, não é lá assim uma coisa aceitável da parte de Cristo. Temos uma referência no Evangelho também de Mateus, capítulo 5, o seu verso 27, 28. Vamos ver vamos ver a leitura de Mateus, capítulo 5, o seu verso 27 e 28, que está nos dizendo as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Está dizendo assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração, já adulterou com ela. Está nos dizendo que Mateus capítulo 5, né? Em Mateus capítulo 5 está nos dizendo sobre esse negócio do que sai de dentro, do que vai-se para fora, né? O que vem do sentimento, vem de dentro da pessoa. Já entendemos, conhecemos essa passagem que fala sobre adulterarás, né? Está falando de dentro da visão, quando tu olhas, quando vem o desejo, vai dizer assim. Vamos observar mais? Há aqueles que endossam as duas partículas entre os cônjuges unidos pelos laços matrimoniais. Embora tais práticas pareçam inocentes à primeira vista, e elas representam o primeiro passo rumo aos estilos mais avançados de dança. O que nós vamos entender também que diz, integrando eventualmente o casal a grupos dançantes. Seja como for, o cristão dispõe hoje de outras formas de integração e de entretenimento sociais mais condizentes com os princípios bíblicos de conduta do que a hesitação e o sensualismo promovidos pela maioria das danças modernas. Então, o que nós vamos entender aqui? Você quer ver um ponto interessante sobre a dança? Nós vimos aqui que a dança ela pode levar para outros caminhos sensuais, o sensualismo, qual é o interesse, o sentimento que sai de dentro para com a dança, né? Diferente de Miriam, que nós vimos lá em Miriam, né? Nós vimos sobre o assunto sobre Miriam, vimos também 2 pontos aqui, né? Da dança que foi sobre o povo de Israel que dançou ali, meus amados. Eles dançaram. Nós temos uma referência muito interessante segundo as Sagradas Escrituras que está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 15, o seu verso 19, que diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aqui está nos dizendo, todos nós conhecemos essa passagem que fala da situação do quê? O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que Jesus e a tradição dos anciãos.
o que contamina o homem. Então está falando do que contamina, o que sai de dentro. Meus amados, nós observamos aqui sobre as Sagradas Escrituras um procedimento sobre a dança. Um procedimento sobre a dança. E o que nós observamos? Que a dança, dois pontos, diferente de Miriam, como foi falado, dois pontos que eles ali dançaram para uma estátua, para um procedimento feito pela mão dele, uma estátua de ouro, um bezerro de ouro, né? E em si eles dançaram nesse sentido que não foi muito aprazível, não foi muito legal aos olhos de Deus, segundo as Sagradas Escrituras que nós estamos observando. Um outro segundo ponto também foi a dança da filha de Herodias, né, que dançou para o rei, né, o grande rei Herodes, e que veio a trazer um pedido, e que desse pedido veio João Batista ser executado, perder ali a sua cabeça. Meus queridos, nós aqui vimos mais um ponto interessante sobre as Sagradas Escrituras, este canal que é Desvendando a Verdade, comigo, pastor André dos Santos, e vai ter outros vídeos. E lembrando que o seu like, o seu curtir, como foi falado no início, é muito importante. Segue-me lá também no Instagram, né, pastor André dos Santos, e hoje nós vimos sobre a dança. O que as Sagradas Escrituras diz sobre o dançar. Até a próxima e fique na paz do Senhor Jesus.